Começa hoje a viagem pelo Brasil da Copa do Mundo. E você está convidado a nos acompanhar nessa jornada mensal, que só vai terminar em junho de 2014. Nosso ponto de partida é o Rio de Janeiro e as lembranças do primeiro Mundial disputado no Brasil, 63 anos atrás. Moacir Barbosa, goleiro da seleção vice-campeã do mundo, foi o trágico protagonista da Copa de 1950. Ele viveu grande parte da vida no bairro de Ramos, no subúrbio carioca. É lá onde reina o samba do cacique que nossa viagem tem início. São Sebastião do Rio de Janeiro, cheia de encantos mil, como ensina a música hino composta em homenagem à cidade maravilhosa. As maravilhas explícitas do Rio de Janeiro dão forma e enfeitam a zona sul da antiga capital do Império e da República. Longe do rio que mora no mar, existe um outro, nem tão maravilhoso, mas também é terra cheia de encantos. Para conhecê-los é preciso, primeiro, atender a um chamado. Deixa o samba! Deixa o samba! O povo foi feito de samba. Não Deixe o Samba Morrer é uma composição dos baianos Edson Conceição e Aloísio Silva. A música, lançada em 1975, fez sucesso na voz poderosa da maranhense Alcione. Seus versos são um apelo pela sobrevivência do ritmo nacional do Brasil. Não deixa o samba morrer. O povo foi feito de samba, e samba pra gente sambar. O Birajara Félix do Nascimento preside o Grêmio Recreativo Cacique de Ramos desde a fundação, em 1961. Não é à toa que é chamado por todo mundo de Bira Presidente. E nesse mais de meio século de cacique, o samba não morreu. Outro ponto alto do cacique são as rodas de samba. Desde o começo, eram frequentadas por jogadores de futebol. Nesse período, que a gente botava aqui às quarta-feiras, a roda de samba, tinha uma pelada antes, a partir das 13, 14 horas. Essa pelada rodava, o pessoal jogava, e após a pelada, 5, 6 horas, começava essa mesa com o fundo de quintal, ainda sem ser profissionais, tocando, cantando, encantando. Foi nesse tempo que o grupo Fundo de Quintal recebeu as bênçãos da sambista Bete Carvalho. Ela havia ido à roda de samba levada pelo jogador Alcir Portela, campeão brasileiro pelo Vasco da Gama. Outro jogador do Vasco também era frequentador assíduo do Cacique de Ramos. O Barbosa! Barbosa, amigo do meu pai. Era meu amigo. Ele vinha aqui no Cacique, morava na rua João Romariz. Bairro de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro.
A João Romariz é uma rua comum, igual a outras tantas do subúrbio da Leopoldina, onde vivem perto de 1 milhão de pessoas. Nessa Casa Verde, número 56, morou o homem que durante 50 anos carregou na alma o maior drama do futebol brasileiro. Chega esse tantinho aqui, vem cá, me dá uma informação aqui. Vem cá, minha amiga, vem cá. Minha camarada, flamenguista, vem cá. Vem cá. Tu conheceu o Barbosa, não conheceu? O jogador? Conheci. Aí, ó, mais uma. Conheci. Bom dia. Conheci, essa casa aqui é dele. Meu pai comprou, tem 30 anos. O Barbosa, ele foi o melhor amigo que a gente pôde ter aqui em Ramos. Moacir Barbosa, goleiro do Vasco e da seleção brasileira. Seu Libório tem 3 vizinhas, Mano, Margot e Frufru, saem todas as tardinhas, carregando seu Lulu. Foi assim, cantando e rindo, que Moacir Barbosa Nascimento encerrou a penúltima entrevista concedida por ele menos de um mês antes de falecer. Estava com 79 anos. Naquela tarde de março de 2000, em Praia Grande, na Baixada Santista, Barbosa contou como foi a Copa do Mundo de 1950, que teve partidas disputadas em 6 cidades brasileiras. Falou do jogo final entre Brasil e Uruguai. Lembrou pela milionésima vez da bola que não conseguiu defender aos 34 minutos do segundo tempo. Corre, Guicha! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Guicha! Quando o famoso gol de Didia, que deu o título mundial ao Uruguai, completou 50 anos, o jornalista e editor Roberto Mui Laerte publicou um livro baseado nas memórias de Barbosa e nas dele próprio. Quando eu cheguei frente a frente com o Barbosa, né, eu falei para ele a segunda vez que nós nos encontramos. Ele fez cara de que não lembrava de mim. Eu falei, mas não é de admirar, porque eu estava no meio de 200 mil pessoas. E você não, você estava embaixo do gol. O gol da vitória uruguaia por 2-1 foi o começo do pesadelo que transformou a vida de Barbosa em uma noite sem fim. Ele, para sempre, carregaria a culpa pela derrota. Porque ele contava casos do tipo daquela senhora com uma criança no colo, ele num supermercado, e a mulher falando para o filho menor, aquele homem desgraçou o Brasil. E ele reagindo e dizendo, peraí, a senhora não era nascida, muito menos o seu filho, então não faz isso comigo. E a famosa frase que ele repetiu 1000 vezes, no Brasil o máximo de pena é 30 anos, eu já estou 40 e tantos na época e não sou perdoado. No corredor da casa onde Barbosa viveu grande parte da vida, Solange, a atual moradora, vai contar que, com ela, o ex-goleiro até brincava com a fama de frangueiro que lhe deram por causa do gol de Didia. Falava assim, vamos tomar uma cachaçinha com limão? E eu falava, só se for com frango assado. Mas era brincando, entendeu? Aí ele falava, vamos comer frango assado. Mal chegava, aí já vinha com frango assado, que já sabia que eu ia falar, né? Mas eu não falava por mal, entendeu? Jamais, eu gosto muito dele, até hoje eu gosto. Na entrevista feita em 2000, Barbosa falou da volta para a casa da rua João Romariz após o jogo em que o Brasil perdeu a Copa de 50. Acompanhado da mulher Clotilde, resolveu ir jantar em um restaurante ali perto. Fechamos a casa, saímos andando pela rua. Mais adiante assim, tem uma avenida, tem mais ou menos umas 6 ou 8 casas de cada lado. Casa bonita e um jardim no meio. Um jardim no meio. Nesse jardim, eles arrumaram, em cima, são mesas. Mesas. Agora, se é o que você quisesse de comida, tinha. Tinha ali em cima da mesa. E embaixo era bebida. Embaixo só tinha bebida. Agora, o troço era incrível que estava uma tarde assim, já tinha parado a chuva,
E eu olhei assim, paramos até na porta, na entrada da avenida. Eu olhei assim e vi, não tinha ninguém. Tá tudo coberto, com lençóis, com guardanapo, tudo bonito, coisa bonita mesmo. Até os cachorros estavam olhando assim para aquelas comidas todas, mas nenhum cachorro teve coragem de pular em cima para pegar uma perna de frango. E o senhor dormiu? Não consegui dormir. Considero que não consegui dormir. Essa é uma das mais simbólicas histórias nascidas da chamada grande tragédia do futebol brasileiro. Outra pode ser entendida como a vingança de Barbosa. Disseram que, inclusive, a baliza do Maracanã veio para a casa dele aí. Foi feita em pedaços depois para fazer churrasco. Como é que o senhor sabe dessa história? Contando, o pessoal conta aí, né? Fiz uma fogueira. Você fez uma fogueira? Fiz uma fogueira. A voz de Moacir Barbosa, aos poucos, lembra a tarde de 1963, na qual as traves que molduraram os 2 gols uruguaios no Maracanã viraram carvão para churrasco. A história foi revelada no livro de Roberto Muilaert. O Barbosa teve uma maldição dos deuses, né? Ele foi contratado pelo Maracanã e trabalhou, acho que 15 anos, todo dia para o serviço e olhava para a trave. Quando trocaram a trave do Maracanã, eu acredito que seja porque a trave era quadrada, viraram de seção circular, né? Tá. E tinha, antigamente, a bola, o cara chutava e o locutor falava, bateu na quina da trave e voltava com uma força danada. Acredito que tenha sido isso, mas enfim, ele me falou que trocaram as traves e o superintendente dos estádios da Guanabara, lá que era da Guanabara, né? Enfim, a DESG, acho que chamava um negócio assim, ofereceu para ele e ele levou a trave para casa dele e aí ele resolveu fazer um churrasco e ele queimou a trave. Deu para fazer uma boa fogueira, para gente assar o churrasco. E o seu Libório sou eu. No próximo bloco, mais histórias de Barbosa e da construção do Maracanã para a Copa do Mundo. Até já! O Maracanã foi um dos 2 estádios construídos especialmente para a Copa do Mundo de 1950. O outro foi o Independência em Belo Horizonte. Claro que o Estádio Municipal do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, foi o palco principal daquele Mundial. 5 dos 6 jogos da seleção brasileira foram realizados ali. A obra custou 150 milhões de cruzeiros, ou 215 milhões de reais. Valor equivalente a 1/4 do custo estimado para o Maracanã da Copa de 2014, 860 milhões de reais. Naquele tempo, 63 anos atrás, acompanhar a construção daquele, que seria o templo do futebol brasileiro, era a grande atração da garotada. Passou, deixou seu perfume no ar, me encantou. João Máximo é jornalista, escritor e pesquisador das 2 mais poderosas fontes da cultura popular brasileira, a música e o futebol. João é também testemunha ocular da construção do estádio do Maracanã. Isso quando eu era um garoto, que eu vinha acompanhar as obras aqui, que eu moro aqui perto, eu vinha acompanhar as obras, ver ser construído quase que pedra por pedra. Era um programa que a garotada aqui de Vila Isabel fazia aos sábados, vinha aqui ver o estádio tomar forma e tal. Nos meses de junho e julho de 1950, João Máximo assistiu ao jogo inaugural do Maracanã e às partidas disputadas no estádio construído especialmente para a primeira Copa do Mundo realizada no Brasil. Como jornalista, ele frequentou o Maracanã por mais de 40 anos. Já me chamaram de viúva do Maracanã, quer dizer, eu não me importo de ter esse nome, mas eu acho que o Maracanã representou um papel muito digno na história do futebol brasileiro. Foi o nosso grande estádio, né? Foi a nossa casa, foi onde nós vimos as nossas derrotas e vitórias dos nossos times. Aprendemos a amar mais ainda o futebol.
Acredito que tem que ficar um belo estádio, não pode ser de outra forma. E eu acho que com o tempo eu vou acabar vindo ao Maracanã com o mesmo prazer que eu vinha no antigo. Só com alguma saudade por achar que o Maracanã teve um papel afetivo e profissional na minha vida, e não só da minha vida, mas de dezenas, centenas de pessoas. Aqui só tem flamenguista. Ele era vascaíno. Meu pai também era. Também? Também. Aqui tá bom? Fica quieto aí, ó. E ele sendo um jogador que ele foi da seleção e do Vasco, eu achei que foi a maior injustiça que fizeram com ele. Ele morreu com esta mágoa. Eu posso afirmar para o senhor que ele morreu com mágoa. Solange Ferraz está falando de Barbosa. Não do goleiro que sofreu o gol do uruguaio Didi em 1950, mas do homem que, 43 anos depois, ainda era obrigado a conviver com a humilhação. Em setembro de 1993, o Brasil jogava por uma vaga na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eu estava cobrindo a seleção brasileira nessa época para a Folha de São Paulo, em Teresópolis, na Granja Comari. Era a véspera do jogo com o Uruguai, o jogo que ia decidir a nossa classificação. Acontece que aí chega o Barbosa, alguém teve a ideia, eu não sei quem, teve a ideia de levar o Barbosa, o goleiro de 50, para, sei lá, animar os jogadores, conversar com os jogadores, ele que tinha sido crucificado naquela final de 50, e o Barbosa, coitado, foi lá levado, não sei por quem, e não deixaram ele entrar. Proibiram a entrada dele na Granja Comari, e eu sei, eu não tive com ele depois disso, mas sei que isso marcou profundamente ele. Se ele estivesse aqui, ele ia falar isso, que ele está magoado com a seleção brasileira, porque ele foi quase que enxotado, a bem dizer, né? Você aqui não entra, você aqui não entra. Aí ele veio pra cá e, entendeu? Começou a beber aqui e começou a contar pra gente que ele foi lá só para abraçar os amigos antigos e não pôde entrar. Ele contava com lágrimas nos olhos, né? Porque ele ficou muito sentido, o coração dele ficou muito magoado. Ele disse que ele não esperava chegar lá e falarem para ele assim, você não pode entrar. Ele tinha muita mágoa mesmo. Paulo Lages é dono dessa bicicletaria na Cardoso de Moraes, rua onde começa João Romariz. Quando eu conheci Barbosa, eu jogava no Campo Grande. O diretor de futebol do Campo Grande sabia da minha história que eu gostava do Barbosa. Uma noite ele pegou, conversou comigo, no dia seguinte de manhã ele me trouxe o Barbosa e me apresentou. Conhece esse senhor aí? Eu não via Barbosa há 10 anos, sei lá. Falei, não estou conhecendo. Ele falou, pô, tu gosta tanto dele, não sabe quem é ele? Aí foi quando ele falou, mostrei Barbosa. Eu falei, ô, seu Barbosa. Aí ficamos ali batendo papo. Foi no Maracanã. O Campo Grande concentrava, na época, no Maracanã. Paulo era goleiro do Campo Grande Atlético Clube, onde, em 1963, Barbosa havia encerrado a carreira. Aí Barbosa começou a me dar conselho, de que a profissão era assim, era assado, em que ele tinha sido crucificado na Copa de 50, e aquilo ele carregava aquela mágoa até aquele dia. E me passou muita... como se diz, vivência dele, né? Muita coisa mesmo. Então, eu fiquei com ele ali a manhã toda, ele dando uma volta no estádio, me mostrando, dizendo que aquele gol do dia tinha sido naquele lado, não sei o quê. E foi maravilhoso eu ter revisto o Barbosa depois de muitos anos. Essa aí foi a última casa que Barbosa morou aqui no Rio de Janeiro. Julinho, ex-ponta-direita do Botafogo nos anos 1980, mostra a casa de vila na rua Cardoso de Moraes. Sala, 2 quartos, cozinha e banheiro. Do antigo morador não restou nada, ou quase tudo. É aquela história que ele sempre fala, né? Que foi condenado a vida inteira, né? Pelo aquele gol do Gija, mas assim mesmo.
Eu, como jogador de futebol, nunca vi uma história tão assim, de tanta... Ele ficou tão sofrido como ele. A pouco mais de 100 metros da casa número 56 da rua João Romariz, há 7 anos funciona uma franquia das escolinhas de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, clube que Moacir Barbosa defendeu por 13 anos. Como acontece em cada canto do Brasil, o futebol é a chance que a garotada tem para encontrar um caminho na vida. Pode ser até que da escolinha da rua João Romariz, no bairro de Ramos, nasça um talento, um novo Barbosa. Sua ginga tem mandinga, feitiço nesse seu olhar. Me pego feito um passarinho, solto querendo voar. Eu sempre gostei de música e de samba, né? Já tocava em casa, não tocava profissionalmente. Antes eu jogava bola, cheguei a jogar futebol. Joguei em Quinolaria, joguei um pouco no Vasco, joguei no Botafogo, mas já gostava de tocar. E ia com meus pais nas festas, e meu pai também gostava muito de tocar, não profissionalmente, sentava para tocar nas festas. E eu comecei a tomar esse gosto para a música, né? Se o futebol perdeu Pablo para a música, quem venceu foi o samba, que de quebra ganhou o Paulo César. Os dois irmãos e muitos outros jovens são os novos talentos que vão se formando no Cacique de Ramos. E com eles, debaixo da tamarineira, se dá a sagrada união entre samba e futebol. Eu também tô nessa, meu camarada, e pra versar aqui no Cacique não faço pose. Tô com o Neymar na Copa, campeão em 2014. É hoje que eu tô querendo. Tô mole que nem manteiga, o sol tá me derretendo, é hoje. Os encantos do rio, que mora longe do mar, se materializam ao entardecer. Vistos de cima, o subúrbio e suas comunidades se acomodam nas curvas dos morros. O sol começa a dourar a paisagem. A igreja, um santuário erguido para celebrar Nossa Senhora da Penha, é uma das imagens símbolos do Rio de Janeiro. Como foi e será um outro templo da cidade maravilhosa. Nele, na tarde de 16 de julho de 1950, o hino nacional brasileiro foi entoado pelas 200 mil pessoas que lotavam o Maracanã. As vozes de 63 anos atrás e a história de Moacir Barbosa passaram para a eternidade. E assim termina este primeiro programa da série O Brasil da Copa do Mundo. Em abril, no sábado, dia 13, você vai conhecer mais histórias de brasileiros. Em Manaus, tem a Mãe Coragem Márcia. E de Quixadá, sertão central do Ceará, apresentamos a todo o país Amadeu Rádio Filho. Até lá! Milton César, a namorada que sonhei. Receba as flores que lhe dou, e em cada flor um beijo meu.